Carol e com muita alegria eu venho aqui contribuir com esse espaço da família regional para dizer a você algo relacionado ao tema da juventude. E eu já agradeço ao Renê, a Leila e toda a galera que está nessa estrutura incrível dos debates sobre família. E o meu texto sugerido para esse papo é 1 Timóteo 4:12, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até aqui, meus queridos. Olha só, o nosso tema hoje é juventude, né? E compreender o papel do jovem no espaço da família e no espaço da igreja ainda é uma questão a ser trabalhada, refletida, pensada, e a gente precisa ainda articular alguns instrumentos e alguns elementos para incluir esta categoria, esta faixa etária nos trabalhos da igreja, na caminhada da fé e na caminhada da família. E uma coisa, amados irmãos e irmãs, que eu tenho sentido nesse roteiro de trabalho com juventude, é que o jovem quer ser ouvido. Você já parou para pensar que talvez você jovem não esteja conseguindo se fazer ouvir? E você já parou para pensar, meu querido irmão, minha querida irmã mais maduro, que você não está ouvindo? Quer dizer, há uma trava nessa comunicação. E quais são os motivos desta trava de comunicação? É o que está acontecendo no texto, por exemplo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não está escrevendo para a igreja de Éfeso esse texto, está escrevendo para Timóteo, né? Timóteo é um jovem que está enfrentando muitas questões na sua vida ministerial. Por quê? Né? Diz as escrituras que na segunda viagem missionária de Paulo, o Timóteo se apresenta como um cooperador mais intenso. E aí, na articulação do seu ministério, ele fica alocado em Éfeso para realizar suas atividades pastorais. Mas ele tem algumas questões no enfrentamento dessas atividades pastorais, né? Primeiro, ele sofre muito preconceito porque ele não é judeu puro. Engraçado que a galera das igrejas da Ásia Menor tem muito preconceito com pastores e com líderes que não são puros, né? Que não são de linhagem pura, né? Timóteo é um mestiço, filho de grego com judia. Então, o apóstolo valoriza a sua dinastia, valoriza a sua família, né, no entendimento de que isso não deve ser um empecilho para o seu trabalho. Então ele sofre algum tipo de preconceito. E a segunda coisa, que é o que pega nesse texto aqui, do capítulo 4 da carta enviada para ele, a primeira carta foram 2, Paulo teve que discipular ele muito, ele estava sofrendo muito cansaço, com algum problema de saúde também, né? Mas qual é o lance desse episódio, né? Timóteo provavelmente está sofrendo preconceito porque ele é um cara jovem para ser pastor, né? Ele tem 30 anos. 30 anos é a maturidade judaica à flor da pele, né? Então, quer dizer, a igreja, que também não é de uma cultura estritamente judaica, olha para ele e acha ele jovem demais para ensinar, para falar, para ministrar. Então aí rola um preconceito de que as pessoas não querem escutá-lo. Aí eu penso, puxa, Paulo podia escrever para a igreja, para dizer, galera, abre a cabeça, escuta, pensa um pouco, não sejam todos. Não, ele escreve para Timóteo e diz assim, Timóteo, se posicione, ninguém te despreze por causa da tua mocidade. O fato de você ser jovem não é motivo para seu desprezo, para ser desprezado. Torna-se um padrão, vire um padrão para a igreja, seja um exemplo na palavra, na conduta, que é o testemunho, no amor, na fé e na pureza. Ele escreve para Timóteo porque ele quer ensinar Timóteo a se posicionar, a ser corajoso e nessa posição ser uma testemunha e dizer, olha galera, eu sou jovem, mas eu sou um exemplo. Eu sou jovem, mas eu sou um testemunho. Então, assim, algumas coisas que eu anotei para trazer para vocês. Primeira coisa,
Vamos tentar melhorar as comunicações geracionais. A gente precisa entender as demandas do tempo, né? Eu preciso admitir que eu já tenho algumas manias, que eu já me canso mais fácil, né? Que eu tenho algumas limitações e que talvez nesses entraves eu tenha dificuldade de entender o que o outro mais jovem está me trazendo. E você que é jovem também tem que fazer esse exercício de solidariedade geracional, de vocação, de comunicação geracional, de entender o que o outro está falando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que esse texto não é só para os mais maduros aprenderem a lidar com o jovem. Esse texto é para você jovem, para você ver o que Paulo escreveu para Timóteo e aprender. Não permita que você seja desprezado por causa da sua juventude. Você tem que se tornar um padrão. Você tem que ser uma testemunha viva. Então olhe para o seu comportamento e se mantenha íntegro. E assim ministre. Aí eu separei 3 fake news do mundo gospel, que eu escuto muito no meu ministério e que sempre estou conversando sobre isso com os jovens da Igreja Metodista. Primeira coisa, você jovem que está dizendo aí, eu sou jovem, não sirvo para pastorear, não sirvo para discipular, não sirvo para cuidar, porque eu sou jovem. Fake news. Se você tem testemunho, se você ama o Senhor, se você está disposto, o Senhor vai te capacitar para realizar coisas grandiosas, cuidar de pessoas inimagináveis e de forma inimaginável. Segunda fake news. Sou velho ou sou mais maduro. Esse jovem vai poder me ensinar? Fake news. Não seja bobo. Abra seus olhos e saia do pecado da soberba, porque o seu coração pode ser ministrado surpreendentemente pelos mais jovens com um outro olhar. Se eu posso aprender com a minha filha de 4 anos, por que um jovem não pode ministrar você, ô alecrim dourado? Terceira coisa. A maturidade é o suficiente para pastorear e cuidar de vidas. Fake news, porque a maturidade conta para saber elaborar algumas coisas e resolver alguns problemas. Mas o testemunho e o coração disposto conta mais. Então, não despreze a mocidade de alguém e não se permita ser desprezado se você é jovem. O Senhor tem um chamado sobre a sua vida. Saia das fake news e viva plenamente aquilo que Deus preparou para você. Se coloque na presença dele, ore, mantenha a comunicação aberta do alto, mantenha a comunicação geracional funcionando. E qualquer coisa, chame inbox. Beijo, Deus abençoe vocês. Fui.